O verdadeiro bloqueio está dentro de você. É duro encarar essa verdade, mas libertador quando finalmente aceitamos. Porque enquanto acreditamos que os obstáculos que nos seguram são externos, a crise, o governo, a falta de oportunidade, a injustiça ou até mesmo a sorte que nunca bate à nossa porta, continuamos entregando o poder da nossa vida a coisas que não podemos controlar. É como se você estivesse em um carro, com o motor ligado, o tanque cheio, mas com o freio de mão puxado. O carro tem força para andar. O caminho está diante de você, mas nada acontece porque algo interno está travando o movimento. Esses bloqueios internos não são visíveis, não têm forma concreta. Eles se escondem em frases que você repete para si mesmo sem perceber. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não mereço. Essas crenças, geralmente construídas desde a infância, são como programações invisíveis que moldam cada decisão. Quando você pensa em dar um passo maior, algo dentro de você sussurra que não vai dar certo. Quando uma oportunidade aparece, aquela voz escondida lembra de todas as vezes que você falhou e diz: "Pra que tentar de novo?" O mais cruel é que essas crenças criam uma espécie de prisão silenciosa. Do lado de fora parece que você tem liberdade. Pode sonhar, pode planejar, pode até começar algo novo. Mas por dentro, sempre existe um limite, um teto invisível que você não consegue ultrapassar. Por isso muitos vivem a mesma vida por anos, repetindo os mesmos padrões, sem perceber que o que os impede não é a falta de recursos, mas a falta de permissão interna para prosperar. O primeiro passo para destravar sua vida é reconhecer essa realidade. Você precisa entender que não há inimigo maior do que as próprias barreiras mentais que carrega. Quando essa consciência desperta, algo muda. Você começa a enxergar que não é escravo das circunstâncias, mas das narrativas que alimenta dentro de si. E se uma narrativa pode aprisionar, ela também pode libertar. É aqui que nasce a virada. Porque no instante em que você assume que o bloqueio está em você, você também assume que a chave está em suas mãos. Não depende do que o mundo vai oferecer, mas do que você decide acreditar e permitir. É como se você percebesse que aquela prisão sempre teve a porta aberta e que a liberdade sempre esteve a um passo de coragem e escolha. Prosperidade não é um prêmio, é um estado interno. A grande maioria das pessoas encara riqueza e sucesso como algo que precisa ser conquistado lá fora, como se fosse uma competição limitada, como se só alguns sortudos pudessem atingir a abundância. Mas essa é uma visão equivocada, construída sobre o medo e a escassez. Prosperidade verdadeira não nasce de circunstâncias externas. Ela nasce dentro de você, na forma como você pensa, sente e se permite viver. Quando você entende isso, percebe que tudo que você tem hoje é reflexo do que você tem cultivado mentalmente. Seus pensamentos repetitivos, suas crenças, seus medos e expectativas criam um campo energético que atrai ou repele oportunidades. Se você acredita que dinheiro é difícil, que sucesso é para outros, que a abundância é injusta, inevitavelmente estará bloqueando aquilo que deseja. Por outro lado, se você internaliza a ideia de que merece prosperidade, que riqueza é um estado natural da vida e que você pode acessá-la de forma honesta e equilibrada, seu mundo externo começa a refletir isso. Prosperidade não é um destino, é uma consequência. Não é algo que você recebe como prêmio por esforço ou sacrifício, mas algo que flui naturalmente quando sua mente está alinhada com o que você deseja. Imagine sua mente como um jardim. Se você planta sementes de escassez, colhe limitações. Se planta sementes de abundância, mesmo em terreno difícil, a vida encontrará formas de trazer flores e frutos. Mudar sua mentalidade é a chave. Prosperidade começa quando você decide que vai pensar, sentir e agir como alguém que já tem abundância. Não se trata de ignorar desafios ou fingir que tudo está perfeito, mas de criar uma base interna sólida, que não se abala com os altos e baixos da vida.
É esse estado de espírito que atrai oportunidades, pessoas certas e situações favoráveis, tornando o impossível uma consequência natural do que você construiu dentro de si. Quando você percebe que a riqueza é reflexo do seu estado interno, começa a entender que nada no mundo externo precisa mudar primeiro. A transformação real acontece dentro de você, e é essa transformação que abre a porta para uma vida cheia de conquistas, abundância e liberdade. A importância de alinhar fé com ação não pode ser subestimada. Muitas pessoas vivem um dos dois extremos. Algumas acreditam que só orar, pedir ou visualizar já é suficiente para que tudo aconteça, enquanto outras pensam que agir é o único caminho, ignorando a força interna da fé e da crença. Mas a verdade é que prosperidade e realização surgem na interseção entre esses dois elementos. A fé sozinha sem ação é como acender uma lâmpada sem conectá-la à energia. Ela tem potencial, mas nada se manifesta. A ação sem fé é como correr em círculos, gastando energia sem direcionamento, sem propósito, sem resultados duradouros. Alinhar fé com ação significa transformar crenças em movimento. É acreditar que você merece e que é capaz, e então tomar passos concretos que confirmem essa crença. Cada decisão, cada atitude, deve carregar consigo a intenção clara de que você está criando sua própria realidade. Quando fé e ação se encontram, algo poderoso acontece. Você deixa de depender da sorte, das condições externas ou de coincidências e passa a se tornar o autor do seu destino. Imagine alguém que deseja prosperidade financeira. Se essa pessoa apenas ora ou visualiza sem tocar em seus projetos, nada muda. Mas se ela decide estudar, trabalhar com estratégia, investir, criar oportunidades, enquanto mantém a convicção interna de que o sucesso é possível e merecido, ela ativa uma força quase magnética. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, e oportunidades se multiplicam de forma quase inexplicável. Esse é o efeito da fé alinhada com ação. Além disso, alinhar fé com ação também fortalece sua resiliência. Obstáculos se tornam desafios a serem superados, não sinais de que você deve desistir. Cada passo dado com fé cria confiança. Cada pequeno sucesso alimenta a certeza de que você está no caminho certo. E essa combinação se torna uma corrente positiva, progressiva, que impulsiona sua vida em direção à prosperidade. A grande lição é simples, mas poderosa. Não espere que a fé faça tudo por você. E não espere que a ação por si só traga resultados se você não acredita que eles são possíveis. A verdadeira transformação vem quando você une ambos, quando seu coração acredita e suas mãos trabalham, quando sua mente visualiza e seu corpo age, criando assim um ciclo de realização contínua que destrava portas que antes pareciam impossíveis de abrir. Rompa o ciclo da procrastinação. Esse é um dos maiores ladrões de sonhos e conquistas, porque a procrastinação não é apenas um hábito de deixar para depois. É um padrão psicológico que cria uma ilusão de controle e segurança, enquanto mantém sua vida estagnada. Cada vez que você adia uma decisão, um projeto ou um passo importante, está reforçando a crença de que não é capaz, de que o mundo é maior do que você, de que o futuro só depende de circunstâncias externas. E assim, os dias, meses e até anos passam e nada realmente muda. O problema é que o momento perfeito nunca chega. A mente humana tende a esperar sinais claros, condições ideais, a hora certa. Mas a verdade é que a vida só começa a se mover quando você decide agir no meio da imperfeição, mesmo com medo, dúvida ou incerteza. O ciclo da procrastinação cria uma falsa sensação de conforto, mas é justamente o conforto que mantém você preso. Enquanto você espera, a oportunidade escapa. O tempo passa e a energia vital que poderia ser usada para criar prosperidade se dissipa em hesitação. Romper esse ciclo exige coragem e estratégia. O primeiro passo é perceber que o atraso não é apenas preguiça,
É medo travestido de justificativa. Depois você precisa agir antes de se sentir pronto, porque a preparação completa nunca existe. É na ação imperfeita que você aprende, cresce e conquista. Cada pequena vitória contra a procrastinação aumenta sua confiança. Cada passo adiantado muda seu padrão mental e físico. E de repente você percebe que era capaz o tempo todo, que o bloqueio estava em seu próprio adiamento. A prática de quebrar o ciclo da procrastinação também muda sua relação com o tempo e com seus objetivos. Você começa a entender que a ação diária, mesmo que mínima, é mais poderosa do que esperar grandes condições. E à medida que age consistentemente, mesmo quando sente medo ou insegurança, cria um efeito cumulativo. Portas se abrem, oportunidades aparecem, e a vida que antes parecia distante se torna tangível. O ponto crucial é que a procrastinação é um hábito, e como todo hábito, pode ser substituído por outro. O hábito da ação consciente, determinada e corajosa. Cada dia que você escolhe agir, cada momento em que decide avançar mesmo sem estar 100% preparado, é uma vitória que destrava seu potencial e o aproxima de uma vida de prosperidade verdadeira. Pare de repetir padrões herdados. Grande parte das limitações que carregamos não surgem do nada. Elas vêm de histórias que nos foram transmitidas, muitas vezes sem percebermos. Desde pequenos, somos moldados por crenças familiares, frases repetidas pelos nossos pais ou avós, exemplos de vida que internalizamos como normas e até comportamentos que absorvemos como inevitáveis. Coisas como dinheiro é difícil, rico não entra no céu, sonhar alto é perigoso ou não se pode confiar nas pessoas. São sementes de limitações que crescem silenciosamente dentro de nós. Sem perceber, passamos a repetir esses padrões, reforçando ciclos de escassez, medo e frustração. Esses padrões herdados atuam como lentes distorcidas que filtram a realidade. Quando você recebe uma oportunidade, sua mente compara com o passado, com os exemplos que viu crescer, e muitas vezes sabota a própria chance de sucesso antes mesmo de tentar. É como se você estivesse usando óculos escuros em um dia de sol. A luz existe, mas você não consegue enxergá-la corretamente. Enquanto você reproduzir essas crenças herdadas, estará limitado a uma versão de vida que nem sempre é sua, mas que parece familiar e segura, mesmo que não seja satisfatória. O primeiro passo para quebrar esses ciclos é identificar conscientemente quais crenças você carrega que não pertencem a você. Quais vozes internas falam mais alto? As que você escolheu ou as que foram impostas a você? Depois, é necessário substituí-las por pensamentos e hábitos que reflitam quem você realmente quer ser, não quem você foi condicionado a acreditar que deveria ser. Isso exige coragem, porque romper com padrões familiares muitas vezes gera resistência interna e externa, mas é um passo essencial para destravar sua vida e abrir espaço para a prosperidade genuína. Quando você se permite criar sua própria narrativa, deixa de viver no piloto automático da herança familiar. Cada decisão, cada ação, passa a ser guiada pelo que você realmente deseja, e não pelo que foi programado para aceitar. E é exatamente essa autonomia sobre sua mente e suas escolhas que abre caminho para uma vida abundante, sem limitações impostas pelo passado. A prosperidade começa a fluir quando você assume o controle das histórias que decide contar para si mesmo. Use a energia da gratidão como chave de ativação. A gratidão não é apenas um sentimento agradável ou uma prática espiritual bonita. É uma força transformadora que muda profundamente a maneira como você percebe e atrai a vida. Quem vive reclamando, comparando-se, focando no que falta, conecta-se com escassez. Tudo ao redor parece pequeno, limitado, difícil de alcançar. Mas quando você cultiva a gratidão, mesmo pelas pequenas coisas, você muda seu estado interno, e isso altera a frequência com que você interage com o mundo. Gratidão funciona como um ímã de abundância.
Ao reconhecer conscientemente o que já existe de positivo em sua vida, você cria espaço para que mais coisas boas cheguem. É como abrir janelas e portas de um cômodo que estava fechado e abafado. O ar fresco entra, e junto dele vêm novas possibilidades, oportunidades e pessoas que antes passavam despercebidas. A prática diária de agradecer não apenas muda sua percepção, mas também gera uma energia que atrai resultados concretos, porque você está sinalizando ao universo, ou à própria realidade, que está pronto para receber. Além disso, a gratidão transforma desafios em aprendizado e escassez em oportunidade. Quando você enfrenta obstáculos com uma mente grata, enxerga não apenas o problema, mas o potencial de crescimento que ele oferece. Cada dificuldade se torna uma lição, cada derrota parcial se torna combustível para a próxima vitória. É nesse estado que sua fé, suas ações e sua energia se alinham, criando um ciclo virtuoso, onde prosperidade e realizações se tornam inevitáveis. A chave é tornar a gratidão um hábito consciente, diário e profundo. Não apenas uma reação superficial a algo bom que acontece. Comece pelo que já possui: saúde, família, habilidades, experiências. Agradeça pelos desafios que ensinaram lições importantes e pelas oportunidades que você tem de mudar. Quanto mais você pratica, mais natural se torna enxergar abundância em todos os aspectos da vida. E quando essa energia é consistentemente ativada, não há bloqueio interno que resista. Portas se abrem, caminhos se revelam, e a prosperidade que parecia distante começa a fluir de maneira quase automática. Decida-se pela transformação agora, não depois. Esse é o ponto crucial que separa aqueles que permanecem presos em padrões de escassez daqueles que conseguem realmente destravar suas vidas e conquistar prosperidade. Esperar mais um pouco, adiar a decisão, esperar condições perfeitas ou o momento certo, é a desculpa mais comum que usamos para manter a vida como está. Mas a realidade é simples. O momento perfeito nunca chega. E enquanto você espera, o tempo passa. Oportunidades se perdem e a energia que poderia estar sendo usada para criar resultados se dissipa em hesitação. Tomar a decisão de mudar agora significa assumir responsabilidade total pela sua vida. Não há mais lugar para culpar circunstâncias externas, pessoas ou o mundo pelo que ainda não aconteceu. A transformação começa no instante em que você diz com convicção: chega, eu não vou mais esperar, eu mereço e posso criar uma vida de prosperidade. É nesse momento que você ativa a força da intenção clara, e essa força é mais poderosa do que qualquer obstáculo externo. Decidir agora também gera impulso. Cada ação subsequente se torna mais firme, mais direcionada, mais alinhada com seus objetivos. Quando você decide agir hoje, mesmo que pequeno, cria um efeito cumulativo que se transforma em resultados concretos no futuro. Procrastinação e medo perdem força diante de uma decisão consciente. O que antes parecia impossível de alcançar, de repente, começa a se tornar tangível. A transformação exige coragem, mas também exige consistência. Decidir hoje é abrir mão da velha versão de você mesmo que aceita limitações, medos e desculpas. É declarar que você está pronto para escrever sua própria história, baseada em liberdade, abundância e realização. E é exatamente essa decisão, acompanhada de fé, ação, gratidão e alinhamento interno, que destrava sua vida e coloca você no caminho da verdadeira prosperidade, aquela que não depende de sorte, nem de terceiros, mas da força que você carrega dentro de si.